E outro ponto importante. Antes, quando estava com o teste de proficiência, que você tinha que usar e tudo, era entre 6 a 12 meses que você podia ficar. Tinha gente que podia estender até um ano. Só que quando eles estavam nesse processo de mudança do edital, eles deixaram para no máximo 9 meses. O meu edital. Opa, desculpa, 6 meses. A minha seleção eu peguei 6 meses. Mas agora mudaram de novo e já botaram para 9 meses. Tanto que tem pessoas do meu programa que já estão viajando. Daqui a pouco já vão estar viajando de novo. E aí já são 9 meses, já não é mais 6. Então eles estão nesses ajustes, sabe, no edital. Sobre o valor da bolsa, é uma coisa que eu acho meio complicado também. Tem até um grupo, uma organização que está tentando pressionar para poder ter o reajuste dessa bolsa também. Eu sigo eles no Instagram, até esqueci como é o arroba deles, mas estão sempre falando sobre essa questão dos reajustes. Porque, por exemplo, dei uma esquecida aqui dos valores, mas eu estava recebendo $1.300 por mês. Era tipo $1.300 por mês. Aí eles dão um valor para passagem, um valor de ajuda de custo para mudança, um valor para o seu seguro de vida. E eu acho que é isso. Só que aí o que acontece? Eu fui pro Japão, longe pra cacete, outro lado do mundo. Eles deram um valor X. Tem uma colega que foi pro México, ela recebeu o mesmo valor X. Então, independente de para onde você vai, é esse valor. Mas aí eles deixam isso bem claro no edital. Tipo, o valor da bolsa é tal. E o valor que você vai receber para passagem é o valor X e é isso. No meu caso, o valor que eles deram para passagem não cobriu o preço completo da passagem. Então eu tive que tirar da bolsa para pagar a passagem. Também de tanto de ida quanto de volta. Como eu fiquei 6 meses, tem uma outra coisa. Quando é 6 meses, até 6 meses, eles te pagam tudo isso em 2 parcelas. Quando é mais tempo, você tem que fazer um cartão especial lá do Banco do Brasil, uma coisa assim, para ficar recebendo a bolsa. É uma outra situação. Mas no meu caso, eu recebi tudo em 2 parcelas. Então, assim, os 3 primeiros meses, com passagem, ajuda de custo, seguro-saúde, eu recebi de uma vez. Aí, quando eu enviei todas as comprovações que eu estava lá no país, no exterior, que eu cheguei e tudo mais, e que tinha o seguro-saúde tudo certinho, eles mandaram a segunda parcela. Tem algumas problemáticas, por exemplo, algumas pessoas, quando eles foram mandar a segunda parcela, eles não mandaram, ficou faltando um mês, que foram mandar bem depois, que teve algum probleminha, não sei o que aconteceu. É um programa, é uma bolsa que ela te abre essa possibilidade para os alunos de doutorado. É uma coisa muito boa, mas que ainda tem várias coisinhas a se ajustar, a arrumar, sabe? Até ali. Mas é uma oportunidade muito, muito boa. É interessante que ela é a mesma bolsa, é o mesmo formato, para independente da universidade que for, independente do país que for, tanto no Brasil quanto no exterior, independente da pessoa, ela é aquilo ali. Então, como tu falou, Aquilo. tu escolheu vir para o Japão, que é um país que é mais longe, que a passagem é mais cara, e aí acabou tendo que fazer esse jogo de tirar da mensalidade da bolsa para poder cobrir o valor da passagem, né? Eu estava olhando aqui, $1.300, né? $1.300 está dando hoje, né? Na cotação, de acordo com o Google, fonte Google, R$ 7.320, mais ou menos. Em termos de comparação, a bolsa que eu vim para cá, eu também sou bolsista, né? Na Universidade de Hiroshima, e eu recebo uma bolsa do MECT, que ela é em ienes. Ela é por mês 144 mil ienes. E dá por volta de 5 mil e poucos reais. Então, se eu for pensar, como a bolsa de doutorado oferecida, né, pelo Brasil, ela é um valor superior a essa bolsa que o governo japonês oferece. Então, assim, dependendo da bolsa, é bom a pessoa sempre estar atenta a o que são os benefícios, né, que você vai receber. E como cada bolsa lida com o bolsista. Qual que é o tipo de suporte que a bolsa dá, enfim, com relação aos benefícios e como que você vai fazer para esse, né, tirar daqui, colocar ali, para poder cobrir tudo e conseguir passar esse tempo. E Sim, ela é um valor. Ai, perdão. Não, é um valor realmente bom, só que se for ver a questão que eu tive que tirar da bolsa para pagar a passagem, e
e várias outras coisas assim, então dá umas reduzidas, sabe? Vai dando umas quebradas, mas foi um valor muito bom, que se você saber organizar direitinho, dá super certo. Só que aí acho que tem que pensar em algumas questões, por exemplo, tanto o país onde você vai ser diferente com relação a custo de vida, né? Você vir para o Japão é um país que é mais caro do que o Brasil, muito mais. Mas, dependendo da cidade que você vai, da universidade que você vai dentro daquele país, ele pode ter um custo de vida diferente também. Aqui no Japão, a gente tem Tóquio, tem Osaka, que são as cidades maiores, são mais caras, mas Hiroshima é uma alternativa que a Universidade de Hiroshima, ela não fica em Hiroshima em si, né? É uma cidadezinha vizinha, que é uma cidade muito menor, uma cidade que tem um custo de vida mais barato, então você consegue, com a bolsa de estudo, você consegue viver melhor, menos aperreio. Mas aí eu queria te perguntar, Alex, então, mesmo sendo um país tão longe, mesmo sendo uma passagem tão cara, por que tu escolheu vir para o Japão, Alex? Rapaz, é porque foi um negócio que foi desde o início. Aí vem uma saga, uma história, toda uma odisseia. O que acontece? Quando eu entrei na graduação, no meu segundo ano, acho que ainda foi no metade do meu primeiro ano para o meu segundo ano, eu conheci o meu orientador. E ele tinha recém voltado do Japão. Ele estava na Universidade de Hiroshima. Recém voltado, assim, uns 3 anos, mais ou menos. E quando ele estava mais jovem, ele fez o mestrado pelo MEXT. Foi. O mestrado, se não me engano, foi pelo MEXT no Japão. E aí ele tinha essa ideia de mandar um aluno também, não sei o quê. Então ele me motivou muito a ter esse sonho, assim, a pensar nisso, sobre isso. Aí ele falava, não sei o quê. Porque no início a gente começou a pesquisa juntos, né? Começando a trabalhar e depois ele veio com essa ideia. Aí eu peguei, comecei a ralar pra entrar no curso de inglês, porque eu não sabia nada de inglês, nada, péssimo, tipo, assim, bem zerado, porque curso de inglês é caro também, né, pra curso particular e tudo mais. Aí eu fui e entrei pra fazer. Consegui a minha bolsa de iniciação científica e fui usando ela pra pagar o curso de inglês. Só que aí, você sabe, né, vai aumentando o nível, vai ficando mais caro, e os materiais também vão ficando mais caros. Então, eu fiz um período, aí depois eu comecei a estudar sozinha, parei de fazer o curso. E aí eu tentei o Max, o objetivo era o Max. Tá. Só que era muito concorrido. E você concorria também com pessoas que já tinham ido pro Japão e queriam voltar, se eu não me engano. Porque tá na mesma categoria, tipo, não é nada. Você tá ali concorrendo com uma pessoa que já morou lá fora. E aí eu não sabia nada de japonês. E aí você tem a prova de inglês e a de japonês que dá uma ajudinha a mais, né? Então, assim, eu tentei a primeira vez, não passei. Aí eu pensei assim, foi a primeira vez, vou continuar estudando. Tanto que quando eu formei, que eu falei que eu fiquei parada, o meu primeiro ano inteiro, depois de ter formado, eu fiquei focada em estudar inglês pro Max. Aí eu estudei. Aí na segunda, não passei de novo na segunda prova. Aí eu peguei e disse, não, e o pobre não tem como ele dizer, eu vou ficar só estudando aqui até eu conseguir. E eu não estava trabalhando. Aí eu vou tentar o mestrado, porque o que eu sei fazer é pesquisa, né? Aí eu fui, tentei o mestrado pra cá mesmo e passei, que aí com bolsa. Só que aí eu dei uma desanimada. Eu ainda tentei o Max mais uma terceira vez e não passei. E aí eu peguei e dei uma perdida assim, desanimei. Fiquei bem pra baixo mesmo. E disse, não, vou deixar isso de canto. Aí, gente, veio pandemia. Aí veio toda aquela desgraceira mental e de saúde e tudo mais. E eu tava no meio do mestrado quando isso aconteceu. Então, assim, se eu já tava desmotivada de antes, aí que eu perdi assim mesmo, sabe? O fio da meada de sequer pensar em história de Japão. Mas essa ideia do Japão veio com esse professor que fez o mestrado aqui, voltou para o Brasil e começou a falar da possibilidade e tu, né, puxou isso para si. Uma coisa que eu quero fazer. Foi. E tentou já ir se preparando para fazer o MEXT porque foi a bolsa que ele veio, né? Então, foi. Dentro das possibilidades que vocês conheciam. Quero que ele tinha experiência e tal, e ele já conhecia. Eu até falo pra ele assim, que ele tinha me dado um sonho que eu nem sabia que eu podia ter. Porque assim,
A gente que nasce sem muita condição, a gente pensa assim, ai, nossa, nunca que isso aqui é pra mim, sabe? Tipo, porque viajar pra fora do país, meu Deus, eu mal viajo pra fora do meu estado. É uma luta pra mim ir na capital da minha cidade. Então, assim, aí eu até falava isso pra ele. Mas eu tentava, tava ali, dizia. Aí a minha mãe, ela falava assim, não, minha filha, vai, faz, não sei o que, e tenta que vai dar certo, vai dar certo. Aí, bora tentar então. Aí eu tentei, e não funcionou nas 3 vezes que eu tentei no Max. Só que tem aquelas... Opa, desculpa, pode falar. O MEC no Pará, a seleção é feita pelo consulado que tem em Belém, não é isso? Então tem um Isso. consulado em Belém, então mesmo para quem mora no Pará, ainda tem toda a questão do deslocamento para ir de uma cidade até a outra para fazer entrevista, fazer prova, enfim, para participar do processo, documentação que você tem que pagar, uma cópia autenticada, enfim, tudo é um valor que é um investimento que você tem que fazer. Então, tudo é dinheiro. Fazer prova de E proficiências, né? Um monte de coisa. eu não sei, eu tô até abrindo aqui o site, que eu não sei como era na tua região, mas assim, aqui ele engloba Pará, Maranhão, Piauí e Amapá. Toda essa galera dessas regiões que estão tentando, que estão tentando a prova, vem para Belém para fazer a prova. Então, assim, é uma puta concorrência. Desculpa. É muita gente, sabe? Tentando junto e sonhando, assim. E o Pará é muito grande. É uma das maiores divisões territoriais do mundo. Sabe? Não vou dizer estado, porque tem países que não são divididos por estado, mas uma das maiores divisões territoriais do mundo. O Pará é gigante. E eu nem moro tão longe de Belém. Imagine quem mora assim bem mais pro sul do Pará, que é bem mais longe. Imagina. Mas, enfim, e aí tem todo esse investimento que você tem que fazer, daí, não só de tempo, mas de dinheiro também. Então tem que muito pensar na parte financeira. Eu também, antes de ir para o Japão, agora, fazer o mestrado com a bolsa do MEXT, do governo japonês, eu tinha vindo uma outra vez, como tu falou, né? Quando tu foi falando, porque a concorrência tem gente que já foi para o Japão. Quando eu fiz a prova do MEXT, eu já tinha vindo uma vez, mas eu também vim por bolsa, pela bolsa do Ciências Sem Fronteiras, na época do governo Dilma. Então, se não fosse bolsas de estudo, muito provavelmente eu não estaria aqui. Eu não teria conseguido ir para o exterior para estudar, para não sei o que, fazer cursos ou para aprimoramento, para não sei o que, por iniciativa financeira própria. Não ia ter condições de fazer isso. Realmente tem que ter esse outro incentivo, né? Se não fosse a bolsa, eu não teria vindo. Muito provavelmente. Então, uma coisa também dessa época que eu acho que você... Eu acho que quando era Ciência Sem Fronteira tinha que fazer o TOEFL ITP, não era? Também, eu acho. E era gratuito, cara. Era muito bom que era gratuito. Agora também é menos que o IBT, só que, tipo, é em dólares ainda, só que ainda é caro, sabe? Na época que eu fiz foi gratuito mesmo. Então, a gente fazia pela CAPES, não lembro quem financiava, mas era pelo governo brasileiro mesmo, você fazia a prova e essa prova já te dava um número lá, uma nota, que você com essa nota você conseguia aplicar para os países. O Ciência é maravilhoso. Você acredita que acabou acho que o ano que eu entrei, assim, o ano seguinte acabou. Tanto que os alunos que voltaram do Ciências Sem Fronteiras, ainda alguns vieram para minha turma, mas a minha turma já não teve nada de Ciências. Nossa, que tristeza! Eu acredito que essa última turma foi justamente a que eu vim, a última do Ciências Sem Fronteiras. Eu estava no começo da faculdade ainda, e eu falando assim, mas será que eu espero mais um pouquinho para, sei lá, ter mais conhecimento, né, entender melhor o que é a área, para onde eu vou. Se tivesse esperado, eu não tinha ido. Tá vendo? É porque as coisas têm que acontecer do jeito que acontece. Exatamente. Mas aí, então tu meio que não escolheu o Japão, o Japão tu escolheu, né, vamos dizer assim. Foi muito isso. E aí depois eu escolhi ele e a gente tá nessa coisa assim, sabe? Que é uma relação. Para uma pessoa que nem sequer pensava em ir para o exterior, que estava estudando inglês mesmo como alternativa, para tentar ver como foi vir para o Japão, como foi chegar no Japão e o que foi que tu viu de país, de diferenças que tu pode falar sobre o Japão e o Brasil, que impressão que ficou assim quando tu chegou, meu Deus, onde é que eu tô?
Foram muitas coisas, né, na realidade, assim, eu tava... Porque tudo começa do ponto que eu peguei o meu primeiro voo pro exterior. Tudo começa do ponto que eu, sabe, que eu pensei, eu vou fazer uma conexão. Eu viajei, só para ter uma ideia da saga, Bragança, 6 horas de ônibus, Belém, aí pega não sei quantas horas de voo, sei lá, uns 3 horas de voo para São Paulo, aí São Paulo, Paris, pisei em Paris, posso dizer que pisei em Paris, Paris e Paris, Japão. E aí eu disse, meu Deus do céu, quando eu pisar lá em Paris, eu não vou saber achar o portão de embarque, eu não vou saber achar nada aqui, não sei o quê. E aí eu tava muito nervosa. Só que assim, eu tive um tempinho de conexão lá, então deu tempo de eu me localizar e tudo. Eu ficava, gente, eu vou ter que falar Mas você inglês com foi as sozinha, pessoas. né? Oi? E ainda estava sozinha nessa primeira viagem internacional, justamente para o lugar Sozinha. o destino mais longe que você pode escolher no planeta, mais longe do que o Japão, só se fosse lá a Lua, e tu veio sozinha nessa saga. Esqueci disso, eu tava sozinha. Minha mochilinha com meu notebook, uma mochilinha de lado. Eu só despachei uma mochila dessas de camping com algumas coisas dentro. Tanto que quando eu cheguei lá no Japão, meu sensei foi me buscar no aeroporto. Aí ele me olhou assim com o meu mochila. Aí eu fui ele e mais 2 alunos. Aí um dos 2 alunos que teve coragem de falar assim: Tu trouxe só isso? Tá todos os equipamentos de pesquisa aqui. Eu fiquei, meu amigo, equipamento de pesquisa, eu não sei nem o que é isso direito. Não, nossa, foi uma coisa muito engraçada. Aí eu pisei na França, peguei o avião e vim-me embora. E aí Fui-me tu embora. chegou no Japão já em Hiroshima ou tu chegou em Tóquio ou chegou em algum outro lugar? Ah, então, eu não lembro se eu entrei por Haneda, Ah, mas eu foi acho que não foi. Tóquio, né? Só que, não, eu peguei um voo pra Hiroshima de lá, um voo, E como é que fala? um Ai, meu Deus, esqueci o local, nome. né? Dentro Um do voo país. local, Então, isso, se doméstico, voo for doméstico. juntar, desde tu sair de Bragança até tu chegar em Hiroshima, quanto tempo mais ou menos foi? 10 horas de 3 ônibus, dias, né? 3 3 dias. até São Paulo, mais o quê? Uns 10, 12 até Paris, depois mais outras 10, 12 até Tóquio, Foi contando mais ou menos conexão. Nossa, são uns 2 dias aí. Bota uns 2 dias viajando. 3. 3. Então, é porque se tu contar o tempo de espera, que eu ficava em um canto a outro, sem sacanagem, deu 3 dias de ida e depois eu voltei, foi mais 3 dias, porque é o tempo que você espera, que faz não sei o quê. Uhum. Então, olha.